Você já notou aquela estranha tristeza em seu espírito ao ler as palavras de Jesus no Sermão da Montanha? Aquela sensação de que, de alguma forma, esses ensinamentos não eram destinados apenas aos discípulos do primeiro século, mas foram preservados especificamente para os crentes que enfrentariam os últimos dias antes de seu retorno. Muitos cristãos leem essas passagens como belos ensinamentos morais, mas perdem seu significado profético como o fundamento espiritual exato necessário para aqueles que suportaram as tribulações do fim dos tempos. Lembro-me do momento em que essa revelação me tocou o coração pela primeira vez. Eu estava lendo as bem-aventuranças pela 100ª vez, quando de repente as palavras saltaram da página com nova urgência. Não eram apenas bênçãos poéticas, elas descreviam as qualidades espirituais precisas que sustentariam os crentes durante as horas mais sombrias da história humana. Os mansos que herdariam a terra quando os reinos caíssem. Os puros de coração que veriam a Deus quando o engano inundasse o mundo. Os pacificadores chamados filhos de Deus em uma era de conflitos sem precedentes. E se eu lhe dissesse que Jesus não estava simplesmente dando uma orientação moral atemporal, mas profeticamente equipando uma geração final que precisaria dessas mesmas qualidades para permanecer firme quando tudo mais desmoronar? Há uma razão pela qual esses ensinamentos ressoam tão profundamente em seu espírito hoje. Porque eles parecem mais urgentes e aplicáveis do que nunca. É porque o Espírito Santo está iluminando seu significado no fim dos tempos para aqueles com ouvidos para ouvir. Hoje, quero levá-lo em uma jornada pelo sermão mais famoso de Cristo, não como um texto religioso familiar, mas como um manual divino de sobrevivência, preservado especificamente para os crentes que navegariam pelos traiçoeiros dias finais antes de seu retorno. À medida que desvendarmos esses ensinamentos, creio que você começará a ver com clareza surpreendente como Jesus estava preparando seus seguidores não apenas para a vida no primeiro século, mas para os desafios espirituais definitivos dos últimos dias. Não se trata de reinterpretar as Escrituras para se adequarem aos eventos atuais. Trata-se de reconhecer a sabedoria profética embutida nas palavras de Jesus. Palavras que assumem seu significado mais pleno precisamente quando são mais necessárias. Quando Jesus iniciou seu famoso sermão em Mateus 5, ele começou com palavras que devem ter parecido paradoxais até então. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas você já considerou por que essa qualidade específica, a pobreza espiritual, se destaca como o primeiro requisito para aqueles que herdarão o seu reino? Em um mundo obcecado por experiências espirituais, manifestações sobrenaturais e conhecimento religioso, Jesus declara que o fundamento da fé autêntica é reconhecer nossa completa falência espiritual sem Ele. Esta não é uma sugestão casual para uma vida melhor. É o ponto de partida essencial para sobreviver ao que as Escrituras chamam de grande apostasia em 2 Tessalonicenses 2:3, onde até mesmo os eleitos poderiam ser enganados, se isso fosse possível. Você percebe o significado profético aqui? Nos últimos dias, quando falsos cristos e falsos profetas realizarem grandes sinais e maravilhas, os únicos crentes que permanecerão impassíveis são aqueles que abraçaram sua pobreza de espírito, que sabem que não têm nada espiritualmente digno em si mesmos e dependem inteiramente de Cristo e de sua palavra. Aqueles que constroem suas casas espirituais sobre as areias movédicas das experiências, emoções ou ensinamentos humanos serão varridos pela tempestade que se aproxima. Jesus sabia disso. Ele estava nos preparando. É por isso que a pobreza espiritual não é apenas uma virtude, é sobrevivência espiritual. Pense no contexto do primeiro século, quando Jesus ensinou essas palavras. Israel estava sob ocupação romana, as expectativas messiânicas estavam no auge e muitos buscavam um Messias político conquistador. No entanto, em vez de ensinar táticas para revolução ou autopreservação, Jesus se concentrou nas qualidades interiores que sustentariam a fé em qualquer circunstância externa.
Isso se torna profundamente relevante quando consideramos a descrical do Apocalipse sobre o período da tribulacal, um tempo em que as liberdades religiosas externas podem ser severamente restringidas, em que manter a fé pode custar tudo, em que a pressão para transigir será avassaladora. As qualidades espirituais que Jesus descreve tornam-se não apenas virtudes admiráveis, mas também características essenciais para a sobrevivência. Preciso parar um momento e falar diretamente ao seu coração. Você já percebeu como está se tornando cada vez mais difícil viver a fé cristã autêntica no mundo de hoje? Essa crescente tensão entre os valores do reino que Jesus ensinou e os valores celebrados pela nossa cultura? Não se trata de uma mudança cultural aleatória. É o estreitamento profetizado do caminho que leva à vida. Muitos crentes hoje estão tentando trilhar os dois caminhos simultaneamente, comprometendo os ensinamentos claros de Cristo para evitar o desconforto de se distanciarem. Se você já sentiu essa luta interna, essa convicção de abraçar plenamente os ensinamentos contraculturais de Jesus, mesmo quando eles lhe custam algo, quero que saiba que está vivenciando exatamente o que Jesus nos preparou. Você compartilharia sua experiência nos comentários simplesmente escrevendo: Senhor, dá-me coragem para seguir o teu caminho estreito. Seu testemunho de compromisso pode ser exatamente o que outro crente precisa ler hoje para encontrar forças para permanecer firme em sua própria caminhada. E lembre-se, reconhecer essa luta é o primeiro passo em direção à entrega mais profunda para a qual Jesus nos chama nestes tempos desafiadores. Quando Jesus continuou seu sermão dizendo: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, ele não estava apenas oferecendo consolo para a dor pessoal. Ele estava descrevendo uma postura profética, a capacidade de ver o mundo como Deus o vê e de lamentar o que o entristece. Esse luto espiritual torna-se cada vez mais crucial à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Ezequiel 9 descreve uma cena poderosa em que Deus marca para proteger aqueles que suspiram e choram pelas abominações cometidas na terra. Você percebe a conexão? Aqueles que são espiritualmente sintonizados o suficiente para lamentar o pecado e seus efeitos, não com indignação hipócrita, mas com pesar genuíno, recebem a marca de proteção de Deus. Em uma era em que o pecado é celebrado e os limites morais são sistematicamente desmantelados, essa capacidade de sentir tristeza piedosa torna-se uma característica definidora daqueles que permanecem fiéis. Não se trata de julgar. Trata-se de manter um coração sensível ao que parte o coração de Deus. Essa sensibilidade espiritual é o que distinguirá os verdadeiros crentes nos últimos dias daqueles que meramente praticam uma forma de piedade, negando seu poder, como Paulo adverte em 2 Timóteo 3,5. Jesus sabia que, à medida que a iniquidade aumentava e o amor de muitos esfriava, como ele profetizou em Mateus 24:12, essa capacidade de luto espiritual seria essencial para aqueles que permanecessem fiéis até o fim. Quando Cristo declara: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, ele está fazendo uma declaração que contradiz diretamente a mentalidade de sobrevivência que dominará durante o período da tribulação. Quando os recursos se tornam escassos, quando a perseguição se intensifica, o instinto humano nos impele à autopreservação a todo custo. No entanto, Jesus nos diz que não são os agressivos, os dominadores ou os autossuficientes que herdarão a terra, são os mansos. Essa mansidão não é fraqueza, é poder sob controle divino. É a força para responder à crise sem abandonar o caráter de Cristo. Pense em como essa qualidade será testada no cenário descrito em Apocalipse 13, onde a participação econômica fica vinculada ao comprometimento com sistemas ímpios. Os mansos, aqueles que aprenderam a confiar na provisão de Deus em vez de em suas próprias forças, estarão excepcionalmente equipados para permanecerem firmes diante da perda material. Eles já abraçaram a mentalidade de que a terra e tudo o que nela há pertencem ao Senhor e que qualquer herança vem de suas mãos, não por meio de esforços ou concessões humanas. A bem-aventurança,
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, assume um significado ainda maior à luz das profecias do fim dos tempos. Apocalipse descreve um tempo em que o engano será tão persuasivo que até mesmo os eleitos poderiam ser enganados, se isso fosse possível. Em tal ambiente, somente aqueles com uma fome genuína pela justiça de Deus, não apenas experiências religiosas ou ensinamentos confortáveis, discerniram a verdade do erro. Não se trata de um interesse casual por coisas espirituais. É um anseio desesperado por justiça autêntica que se recusa a se satisfazer com falsificações. Jesus está descrevendo a própria qualidade que sustentará os crentes, durante o que Amós profetizou como uma fome não de pão ou água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aqueles que desenvolveram essa fome espiritual antes da crise reconhecerão instintivamente os falsos ensinamentos quando eles surgirem, por mais persuasivos ou populares que sejam. A promessa de que será fartos torna-se especialmente significativa quando consideramos quão raro o alimento espiritual genuíno pode se tornar nos últimos dias. Cada bem-aventurança se baseia na anterior, criando uma progressão de desenvolvimento espiritual que forma um alicerce inabalável para os crentes do fim dos tempos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Apresenta uma qualidade que será severamente testada em tempos de perseguição e dificuldades. Quando os cristãos enfrentam maus tratos, a resposta natural é endurecer nossos corações para com aqueles que nos prejudicam. No entanto, Jesus nos diz que manter a misericórdia, mesmo para com os inimigos, é o essencial para continuarmos a experimentar a misericórdia de Deus em nossas próprias vidas. Isso se conecta diretamente ao ensinamento de Jesus mais adiante no sermão sobre amar os inimigos e orar pelos perseguidores. Considere como isso se aplica à descrição do Apocalipse sobre os crentes que permanecem fiéis sob severa perseguição. Sua capacidade de responder com misericórdia em vez de ódio, de orar por seus perseguidores em vez de amaldiçoá-los, será um testemunho sobrenatural que só pode ser explicado pela presença de Cristo neles. Esse coração misericordioso não se desenvolve da noite para o dia. É cultivado por meio de escolhas diárias, de estender misericórdia em pequenas coisas. Jesus sabia que aqueles que praticam a misericórdia na vida cotidiana estariam preparados para demonstrá-la nas circunstâncias mais extremas dos últimos dias. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, torna-se uma salvaguarda crucial em uma era de engano espiritual sem precedentes. Jesus adverte em Mateus 24 que falsos profetas farão grandes sinais e prodígios, capazes de enganar até mesmo os eleitos, se possível. Em tal ambiente, o conhecimento intelectual por si só não é proteção suficiente, somente o discernimento espiritual, que vem de um coração purificado, permitirá que os crentes vejam corretamente. Essa pureza não é apenas limpeza moral, mas sim singeleza de devocal. Corações indivisos entre Deus e o mundo. Tiago 4:8 conecta a purificação de nossos corações com a aproximação de Deus e a sinceridade espiritual. Nos últimos dias, quando a pressão para transigir será intensa, somente aqueles que cultivaram essa pureza de devocal manterão uma visão espiritual clara. Somente eles verão a Deus, discernindo sua mão, sua verdade e sua orientação, enquanto outros estão cegos pelo engano. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, ele não está descrevendo a prevenção passiva de conflitos, mas o trabalho ativo de reconciliação que reflete o coração do Pai. Isso se torna particularmente significativo à luz da profecia de Jesus de que, antes de seu retorno, Nacal se levantará contra Nacal e reino contra reino. Em um mundo fragmentado por uma divisão sem precedentes, aqueles que trabalham pela verdadeira paz, comecando com sua própria reconciliação com Deus por meio de Cristo e estendendo-se a pacificação em suas comunidades, se destacaram como autênticos filhos de Deus. Essa pacificação não é alcançada por meio de transigências com valores antibióticos, mas por trazer o príncipe da paz a todas as situações.
Em um ambiente de tribulação onde a divisão, o ódio e o conflito atingiram seu ápice, a capacidade sobrenatural de manter e promover a paz servirá como um dos testemunhos mais poderosos da presença interior de Cristo. A bem-aventurança final: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, é talvez a mais diretamente aplicável aos crentes do fim dos tempos. Jesus não se limita a reconhecer que a perseguição virá. Ele pronuncia bênção sobre aqueles que a suportam fielmente, e isso se conecta diretamente à descrição do Apocalipse dos crentes que não amaram as suas vidas até a morte e venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Jesus está preparando seus seguidores para o teste final da fé, garantindo que entendam que perseguição não é fracasso, mas participação no próprio sofrimento de Cristo. A promessa de que deles é o reino dos céus, expressa no presente do indicativo, assegura aos crentes perseguidos que, mesmo em seu sofrimento, eles estão experimentando a realidade do reino de Deus de maneiras que os crentes que fazem concessões jamais experimentarão. Ao continuar seu sermão, Jesus declara aos seus seguidores: Vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Estas não são apenas metáforas poéticas, mas descrições proféticas do papel essencial que os crentes desempenharam nas horas finais da sociedade. O sal preserva da decomposição e adiciona sabor, exatamente o que os verdadeiros crentes fazem em uma cultura moralmente decadente. A luz dissipa as trevas e guia aqueles que buscam a verdade. Essas funções tornam-se extremamente cruciais no ambiente espiritual, descrito nas profecias do fim dos tempos. Sem a influência preservadora de cristãos autênticos, a decadência moral acelera descontroladamente. Sem a luz da verdade bíblica vivida por testemunhas fiéis, as trevas tornam-se impenetráveis. Isso explica por que a remocal dos verdadeiros crentes no arrebatamento desencadeará trevas sem precedentes sobre a terra. Até esse momento, nosso chamado é manter nossa salinidade e manter nossas luzes brilhando intensamente, não importa o quanto as trevas se intensifiquem ao nosso redor. Quando Jesus afirma: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus, ele está estabelecendo um padrão que neutraliza diretamente o engano religioso profetizado para os últimos dias. Os fariseus se destacavam na observância religiosa externa, enquanto negligenciavam a transformação autêntica do coração. Da mesma forma, o Apocalipse descreve um sistema religioso que mantém uma aparência de piedade enquanto opera sob o poder do dragão. Jesus está alertando que a atividade religiosa superficial, mesmo quando doutrinariamente correta, não é suficiente para aqueles que se mantêm firmes em tempos de provacal. Somente a justiça que flui de um coração transformado, excedendo a mera obediência a regras, sustentará a fé genuína quando a pressão para transigir se intensifica. Isso explica por que Jesus então passa a abordar não apenas as coisas externas, mas também as atitudes do coração por trás delas: raiva, luxúria, desonestidade, vingança. Ele está formando em seus discípulos o caráter interno que pode resistir aos testes espirituais definitivos dos últimos dias. Talvez o mais relevante para a aplicação no fim dos tempos seja o fato de Jesus ensinar extensivamente sobre a liberdade da ansiedade em relação à provisão material. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Este ensinamento torna-se extraordinariamente prático quando consideramos a descrição do Apocalipse sobre os controles econômicos durante o período da tribulação, em que a compra e a venda se tornam restritas para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Jesus está preparando seus seguidores para um tempo em que a segurança material pode ser diretamente ameaçada por suas escolhas espirituais. Ao ensiná-los a confiar implicitamente na provisão de Deus, observando como Ele cuida dos pássaros e das flores, Jesus está estabelecendo a mentalidade que permitirá aos crentes permanecerem firmes diante da perseguição econômica.
Seu mandamento de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, com a promessa de que todas estas coisas vos serão acrescentadas, torna-se o fundamento para a perseverança fiel quando as necessidades materiais são usadas como armas contra os crentes. O sermão atinge seu clímax com a parábola dos dois alicerces, um construído sobre a rocha, o outro sobre a areia. Jesus diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu o compararei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Este não é apenas um princípio espiritual geral, é um aviso profético sobre as tempestades que virão. As chuvas, as inundáquis e os ventos que batem contra ambas as casas representam o teste final de fé que os crentes do fim dos tempos enfrentaram. Aqueles que apenas ouviram os ensinamentos de Jesus sem os colocar em prática, talvez frequentando a igreja por anos sem permitir que suas palavras transformassem seu caráter, verão suas casas espirituais ruir quando esses testes chegarem. Somente aqueles que construíram suas vidas sobre o alicerce da obediência aos ensinamentos de Cristo permanecerão de pé quando todo o resto ruir. Isso explica por que Jesus conclui com o aviso sóbrio sobre aqueles que o chamam de Senhor, mas não fazem o que ele diz. Muitos alegaram realizáquis espirituais, profetizando, expulsando demônios, realizando maravilhas, apenas para ouvir Cristo dizer: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso se conecta diretamente ao engano do fim dos tempos, em que a realização de milagres se separa da obediência aos mandamentos de Deus. A verdadeira preparação para o fim dos tempos não se trata de acumular conhecimento profético ou mesmo experiências espirituais. Trata-se da obediência humilde e consistente aos ensinamentos de Cristo que nos transforma à sua semelhança dia após dia. Ao concluirmos nossa jornada por meio deste sermão, a questão não é apenas se reconhecemos seu brilhantismo ou concordamos com seus ensinamentos. A questão é se estamos construindo nossas vidas sobre esse fundamento inabalável antes que as tempestades finais cheguem. Jesus não nos deu esses ensinamentos meramente para nossa apreciação intelectual, mas para nossa sobrevivência espiritual nos tempos mais desafiadores que a humanidade enfrentará. Quando os sistemas financeiros vacilarem, quando as estruturas sociais entrarem em colapso, quando o engano religioso atingir seu ápice, esses ensinamentos não serão aprimoramentos opcionais para nossa vida espiritual. Eles farão a diferença entre permanecer firmes e recuar. Se algo nesta mensagem tocou aquela parte da sua alma que sempre soube que esses ensinamentos eram para um momento como este, convido-vos a se juntar a nós nesta jornada de preparação espiritual. Ao se inscrever em nosso canal, você não está apenas acompanhando o conteúdo, você está se comprometendo a construir sua vida sobre o fundamento inabalável de Cristo enquanto ainda há tempo. A cada semana, exploramos verdades bíblicas que vão além da compreensão superficial, oferecendo orientação genuína para fortalecer sua fé e preparar seu coração para o retorno de Cristo. O caminho do discipulado autêntico nunca foi fácil, mas nestes últimos dias é o único caminho que leva à vida. Você se juntará a nós enquanto caminhamos juntos?